Eu sou o Rafael, tenho 35 anos, eu sou casado com o Luciano e pai do Alan, do Davi e do Guetta, né? Não tem jeito. De formação eu sou arquiteto, eu me descobri nesse sonho, né, de arquitetura, nesse gostar de entrar, de conhecer a casa das pessoas e de pensar em novas. Quando eu tinha 11 para 12 anos, uma tia minha ia abrir uma loja de coisa para casa, assim, ferragens, fechaduras e tal. E aí eu falei, não, quero trabalhar com você. E aí foi quando eu, querendo ou não, eu já entrei um pouco para esse mercado de arquitetura, porque 90% dos meus clientes eram arquitetos, e eu comecei a conhecer essas obras, eu comecei a conversar com eles para entender como que era o dia a dia e tudo mais. E eu lembro que, assim, com 13 anos eu já estava muito claro na minha cabeça, eu quero fazer arquitetura e ponto final, assim. Isso foi um processo muito legal para mim, também de me conhecer e amadurecer muito, assim. Talvez até um pouco demais cedo. Eu nasci no interior, eu sou de São Carlos. Fiquei lá até os 17, 18 anos, quando eu fui para Bauru para fazer arquitetura lá na Unesp. E lá no primeiro dia de faculdade eu conheci o Luciano. Eu já me meti do lado dele naquelas brincadeiras de bicho e tal. E no primeiro dia já troquei palitinho com ele, já dei querendo ou não um selinho e já, tipo, ó, você tá na minha. A minha relação com o Luciano, ela começou numa brincadeira, né, de bicho lá de faculdade. Eu já me coloquei do lado dele para ter esse primeiro selinho, mas só no terceiro ano que de fato a gente foi se aproximar um pouco mais. Bom, meu encontro com a Refúgios aconteceu bem na época que eu adotei as crianças, virei pai, e eu me vi nesse papel mesmo de... eu consegui conquistar esse sonho que eu tinha, esse desejo que eu tinha de ser pai, mas eu não queria ser esse pai que fica longe de casa das 7 da manhã às 9 da noite e vai ver o filho só na hora de dormir, assim. E eu pedi demissão meio sem ter rumo, assim. E aí eu comecei a pesquisar algumas empresas que eu gostava do trabalho, não tinha exatamente a ideia de como que eu poderia trabalhar lá dentro. E uma das empresas que eu selecionei foi a Refúgios, eu mandei um e-mail me apresentando, enfim, e em 5 minutos eu tive a resposta do e-mail me chamando para uma conversa, falando, ó, não tenho aqui vaga para arquiteto, o arquiteto que a gente buscava acabou de entrar na equipe e está fazendo esse suporte com o cliente e tudo mais, mas vem conversar para de repente ver se não rola uma química. E foi muito legal, assim, eu lembro que a gente estava inclusive no edifício que fica na Benjamin Constant, que tem um quadro hoje aqui que retrata a fachada dele, que é um palacete e a unidade em si estava toda restaurada, então enfim, tinha um quê quase, parecia que eu estava entrando no Castelo Rá-Tim-Bum, assim, uma coisa meio, parecia que tinha uma névoa naquele lugar, assim, meio teatral. Então eu cheguei a princípio como corretor de imóveis, na região lá do centro, Bela Vista, que era onde eu morava na época. No ano seguinte eu acabei migrando para o Jardins, que um corretor tinha saído de lá e aí eu assumi o bairro. E aí logo depois eu já comecei a ter equipe lá no Jardins. E aí, quando eu fazia uns 2, 3 anos que eu estava na Refúgios, o Matheus me convidou para entrar na sociedade. Foi quando eu comecei, de fato, eu brinco que a trazer algumas coisas, algumas referências que eu tinha de empresa um pouco maior, para ajudar na organização e tudo mais. E num movimento muito parecido também com o meu namoro, digamos assim, com o Luciano, meio naturalmente, eu fui migrando um pouco para esse caminho, um pouco mais de back-office, de backstage, digamos assim, de acompanhar os negócios de uma maneira macro. E eu acompanho essa jornada até a entrega da chave lá para o cliente final. Eu acho que desde o princípio eu enxerguei na Refúgios isso e tive a comprovação quando eu conversei com o Matheus e depois quando eu entrei na Refúgios, que são esses encontros. Aqui eu me sinto meio que como se fossem moléculas, né? Átomos que ficam se batendo e criando novas conexões inesperadas e a gente começa a ver brotar, florescer coisas muito legais, assim. Bom, o balconista eu acho que primeiro eu precisaria ouvir que ele pode se relacionar com quem ele quiser. Meus desenhos de infância eram
minha família perfeita, que era eu, um filho e um cachorro. Eu nunca colocava eu com ninguém, porque talvez eu não enxergava essa possibilidade. E no fim das contas, hoje eu tenho o Luciano, eu tenho meus filhos, eu tenho o Guetta e eu tenho uma rede gigante na Refúgios, que eu trato como mãe, como filho, como tio, como tudo, assim. Então, talvez esse desenho nem caberia num A4 mais, porque eu não imaginaria que eu teria uma rede tão legal e tão acolhedora.